Principalmente o desafio, né? Pesquisar a respeito de alcoolismo feminino, que é muito pouco estudado no Brasil e no exterior também, né? Foi realmente fascinante, porque mais de 60% dos trabalhos que eu baixei, eu joguei fora. Não eram de boa qualidade, né? E lidar com o alcoolismo feminino, né, não é nada mais do que lidar com dependência química, algo que a gente já tem um certo estudo, um certo conhecimento, uma certa experiência no lidar, não diretamente, mas de forma indireta através de familiares de dependentes químicos. A gente começa lembrando aqui um aviso de Joana de Ângeles, né, que ninguém nasce para sofrer, né? Isso depende de uma escolha que se faça. A escolha negativa, a escolha errada, nos leva justamente à dor e ao sofrimento. Na questão dependência química, isso ganha uma característica diferenciada, porque ninguém escolhe adoecer. Dependência química, como uma doença crônica sem cura, óbvio que ninguém em sã consciência escolhe adoecer. Mas a pessoa escolhe experimentar, e as razões que escolhe, da escolha de experimentação, são variadas dependendo de pessoa para pessoa. Normalmente são pessoas que têm autoestima mais baixa, que têm uma dificuldade de enfrentar a sua própria vida de forma equilibrada, não foram adequadamente preparados para os desafios que surgem para todo mundo. Mas aqui ela também nos lembra que a gente colhe aquilo que a gente planta. Então, a gente tem que responder por toda a escolha errada, negativa que a gente faça. Isso não vai recair nas costas de outro, vai ser sobre nós mesmos quando fizermos uma escolha errada. Da mesma maneira que os louros, as nossas vitórias, recairão sobre nós sempre que nós escolhermos corretamente. Começando então aqui, alcoolismo feminino. Alcoolismo é uma doença crônica e recorrente, né, baseada no fato do uso da escolha da droga ser uma droga depressora do sistema nervoso central e que traz também alterações sistêmicas no organismo, tanto masculino quanto feminino, e psiconeurológicas, com repercussões também socioocupacionais, ou seja, nas relações sociais, nas relações de trabalho, ela também entra transtornando a vida do indivíduo, da pessoa que se vê vítima disso. No Brasil, é a droga mais consumida, o álcool. Infelizmente, nós estamos nos tornando uma nação de alcoólatras. Isso tem que ser revisto, esse comportamento tem que ser revisto. Aceitar álcool como algo socialmente lícito do meu ponto de vista, como espírita, um erro. Ele estimula estados emocionais diversos, alivia também, provocando alteração do estado consciencial do indivíduo. Ele procura uma fuga. Faz parte da vida social do indivíduo, facilita rituais, aquela história de quebrar gelo. Vamos quebrar o gelo, relaxa um pouquinho, vamos fazer isso. Faz parte de cerimônias religiosas, faz parte de festividades, ou seja, está integrada na nossa vida, totalmente voltada para a drogadicção no uso do álcool. E como é barato e de fácil acesso, e o Estado tem pouco rigor ou pouco interesse na sua fiscalização, está mais preocupado na arrecadação que os impostos vão trazer da venda dessa droga, nós temos um acesso muito tranquilo, fácil, inclusive por menores de idade. E o que nos diz o Espiritismo com relação a isso? Vamos recorrer ao Dr. Bezerra de Menezes, que o uso de droga é muito antigo da humanidade, sempre foi utilizado, qualquer tipo de droga. Sendo a mais antiga droga conhecida, realmente o álcool, na fermentação de frutas. Mas, como ele mesmo nos fala, sempre, porém, com efeitos e resultados negativos, independente das justificações que se utilizem. Ou seja, o que ele está dizendo é isso: não adianta você me dizer por que você bebe. Beber está errado.
O resultado disso é negativo. Então, na minha opinião, o espírita que toma cervejinha no final de semana está errado. Porque é alguma coisa que vai trazer uma repercussão negativa, maior ou menor montante, mas vai trazer uma repercussão negativa. E pesquisas mais recentes falam que, independente da quantidade de álcool utilizada, sempre traz algum tipo de malefício orgânico, né? Joana de Ângeles nos lembra também que a razão de procurarmos esse tipo de vamos colocar assim, adoecimento, né, é porque nós somos sujeitos a nos deixarmos levar pelos desejos da carne, ou seja, a matéria mandando sobre o espírito, quando deveria ser o contrário. O espírito tem que ser soberano sobre a matéria. É para isso que nós estamos aqui, para evoluir, para alcançar um nível mais alto de entendimento de quem somos, o que somos e por que somos, e até onde podemos chegar. As repercussões. Novaes, em 2000, num trabalho que ele publicou, acho que foi no The Lancet, mostrou que acima de 40 anos, o uso de álcool aumenta a mortalidade do indivíduo. Ou seja, quem bebe acima dos 40 anos tem chance de morrer mais do que quem tem 40 anos ou mais e não bebe. Esse trabalho colocou que a faixa de 35 a 55 anos mais sujeitas aos danos hepáticos e psiconeurológicos, né? No Brasil, nós temos estatísticas que mostram que em 108 maiores cidades, quase 7% dos alcoolistas são do sexo feminino. Isso é dado da ABAD, Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Droga, em 2005. Isso já mudou, já quadruplicou, né? Esse trabalho aqui que foi feito em 2005 já alcançou níveis maiores, né? Muito mais. As mulheres estão bebendo muito, mais do que os homens. Essa pesquisa foi de um professor meu, Dr. Renato Elias, da pós-graduação na PUC. Ele é psiquiatra do Corpo de Bombeiro. Ele fez uma pesquisa em escolas públicas e privadas, mostrando que crianças do 9º ano, concluintes do 9º ano, nós estamos falando de crianças dos 13 aos 15 anos, tá? Já exibiu em 2015 uma taxa de consumo de mais de 50% de álcool. Em 2012 aumentou para 55,5%, 5,2% de aumento, corresponde a 10% de aumento em 3 anos. Crianças estão bebendo muito nas escolas, fora das escolas, em casa. E o aumento por sexo mostrou que 56% de meninas bebem contra 43%, quase 44% de meninos. Ou seja, elas estão bebendo mais do que os garotos. Isso é uma coisa muito séria, porque a gente está vendo que as repercussões no organismo feminino são muito mais severas do que no homem. E a tendência é que a coisa venha a piorar se não houver um posicionamento da sociedade contra o uso, propaganda de bebida alcoólica. Perdão. Mais um dado do Denatran indicando que 61% dos acidentes de trânsito estão relacionados ao álcool, né? Desse a gente sabe que, além do álcool, tem outras drogas envolvidas nos acidentes. O Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas, em 2005, mostrou que as meninas de 12 a 17 anos dobraram praticamente o seu consumo de álcool de 2001 a 2005, em 4 anos. Nós estamos falando de sair de 3,5% para 6%. Corresponde a um aumento de 41% na taxa de consumo. Muita coisa. Quase dobrando a questão de consumo. Pela OMS, significou um aumento, um incremento de 5% entre 14 e 17 anos. A nível mundial, o aumento foi de 5%. A nível nacional foi de 41%. Nós estamos virando uma nação de alcoólatras. Precisamos repensar nosso comportamento diante de uma droga lícita considerada socialmente aceita. A Unifesp mostrou que o consumo de álcool por mulheres aumentou em 34,5%, e quando comparado com o sexo masculino foi 3 vezes mais, 140% de aumento de consumo. Significa dizer que
a quantidade de aumento de consumo pelo homem e pela mulher nivelou-se em que a mulher é 3 vezes mais alto do que no homem. 140% de aumento. Isso são dados de um trabalho feito pela ABA de aspectos gerais do alcoolismo feminino. E o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas de 2013, esse estudo foi de 2013, mostrou que houve um aumento de 36% naquelas que usavam 4 doses ou mais no nível de 2 horas ou semanalmente. Esse aumento foi muito acentuado também. As repercussões espirituais que podemos ver é André Luiz e Joana de Ângeles que nos trazem com mais incidência, né? Que os desequilíbrios são ocorrências na corrente elétrica do sistema nervoso, por causa dessa distorção das cargas que as sensações cultivadas proporcionam. Ou seja, o que acontece no corpo se reflete no espírito. André Luiz nos lembra que a mente, que é senhor do corpo, ou seja, a mente é um atributo do espírito, não é do perispírito. A mente é atributo do espírito. Ela é acessível ao vício. Significa dizer que a lesão não é perispiritual, a lesão é espiritual. Isso explica a dificuldade que se tem de recuperar o espírito quando dementado pelo uso de drogas. Alguns autores fazem referência à necessidade de 4 a 6 encarnações para reequilibrar o indivíduo. Mais adiante eu vou mostrar que o Dr. Bezerra de Menezes corrobora essa informação. Então, ele, em Evolução em Dois Mundos, André Luiz vem mostrando todos os danos provocados por tudo aquilo que o corpo, o cérebro, basicamente, recebe de dano, né, que acomete o espírito. Os tipos de bebidas mais consumidas: cerveja pelos 2 sexos, as mulheres têm preferência por vinho, e mais drogas lícitas, anfetaminas e benzodiazepínicos. Uma característica do benzodiazepínico muito igual ao álcool, as bebidas alcoólicas, é o fato de que a síndrome de abstinência provocada pelos benzodiazepínicos e pelo álcool mata. Se não tiver concurso médico de imediato para controlar as convulsões subentrantes que ocorrem pela falta da droga, os indivíduos morrem. Eles precisam ter assistência constante. Quem é usuário de álcool, quem é usuário de benzodiazepínico, no momento da desintoxicação, apresentando síndrome de abstinência, se não tiver o socorro médico, morre. As bebidas mais comuns: cerveja light, 3,5%, significa que em 1 litro de cerveja light nós temos 35 ml de álcool, etanol. É isso que se ingere num litro de cerveja light. Quando falamos da cerveja comum ou cooler, nós estamos falando de 45 a 65 ml. Isso aqui é de 3 a 5 colheres de sopa de etanol. O vinho corresponde a 2 copos americanos e mais um copo americano e mais um pouquinho, 120 ml. Dá 100 ml, que é um copo americano cheio, mais 1/5 desse copo. Os vinhos encorpados, são chamados fortificados, corresponde a 2 copos americanos cheios de etanol. Whisky, vodka ou cachaça corresponde a 4 copos americanos de álcool puro, etanol, esse mesmo que a gente usa às vezes até para fazer limpeza. Ingerir isso tudo, só doente mesmo, né? Consequências no organismo feminino são mais severas do que no homem. As razões disso estão relacionadas à fisiologia feminina. Aqui Fernandes apontou, e o Rostgrad fez uma revisão do trabalho de Fernandes de 79, comprovando que o alcoolismo progride com maior rapidez entre as mulheres e tem uma forma muito mais destrutiva, com um prognóstico pior do que nos homens, embora os homens tenham um envolvimento mais precoce. Na mulher é muito mais destrutivo. E as razões disso estão nas vulnerabilidades que a mulher apresenta. Menor volume de água corporal, o que facilita com que fique maior concentração na circulação sanguínea do álcool.
menor quantidade de enzima álcool desidrogenase, por isso ela não metaboliza na mesma velocidade que o homem. Ou seja, se o homem tomar um copo de cerveja e a mulher tomar um copo de cerveja, é praticamente o dobro de tempo para a mulher metabolizar aquele copo de cerveja do que o homem. Ela se embriaga com muito mais rapidez. A relação de afinidade do álcool com os hormônios femininos aumenta o dano hepático. Por quê? Porque eles se agregam aos hormônios femininos, mantendo o álcool por mais tempo na circulação, lesionando o fígado com muito mais intensidade. Eles têm essa afinidade. Então a mulher tem uma condição fisiológica que permite a ela se autodestruir com muito maior frequência do que o homem, porque seu organismo não foi bem preparado para ser submetido a uma ingestão de álcool na mesma quantidade que o homem. De toda forma, as duas formas de uso de droga, seja no lado masculino ou feminino, é condenável, do meu entender. Torno a repetir, é minha opinião. A gente sabe que temos opiniões diferentes mesmo dentro do movimento espírita, mas eu, como espírita, não tenho condições de aceitar o espírita que bebe. Não há para mim uma justificativa para aceitar que se possa dizer: vou para um churrasco tomar uma cervejinha, você sendo espírita, entendendo e conhecendo, sabendo por que isso não pode ocorrer. E isso não sou eu que estou dizendo. São espíritos mais elevados, com um conhecimento mais inteiro do que o meu, para afirmar que o dano é negativo sempre. Que independente da justificativa que se use, ou seja, não interessa qual seja a sua desculpa, provoca dano, é negativo. Desligou. Portanto, não pode ser aceito. As condições de vulnerabilidade indutora: o fato de ser reconhecido como lícito, baixo custo, acesso facilitado. Ocupa o primeiro lugar mundial em uso e abuso de todas as drogas psicoativas. O álcool, a nível mundial, é a mais utilizada. É a que provoca maior número de danos. Justamente porque ela é considerada legal e é de baixo custo, facilitando o seu acesso, e é culturalmente aceito. A mídia presta um desserviço muito grande quando promove o uso de álcool, principalmente entre as meninas, que sofrem influência direta em relação ao uso de álcool, tabaco e anorexia, que associa o consumo aos padrões de beleza, riqueza e sucesso. Vai verão, vem verão, não é? É aquela história? Na praia, aqueles corpos sarados, aqueles garotos bonitos se divertindo, mas na realidade o que a gente vê é a degradação. Como eu acompanhei um tio meu, que eu vi iniciar a sua carreira na bebida, né? Quantas vezes eu vi minha mãe recolhendo ele na rua, trazendo para dentro de casa, até a hora que ele morreu, em decorrência do uso de álcool. Ela trazia ele para dentro de casa para ele não ficar dormindo na rua, debaixo da janela. Eu me lembro até hoje a degradação do estado físico dele. Ele dormia no meu quarto, eu ainda sinto o cheiro dele. Na época, aquilo me causava um incômodo muito grande. Eu era uma criança, aquilo ali parecia errado. Hoje, me dá dó ver que não havia quem estendesse a mão para ele, para tirá-lo daquela situação. Meu pai era alcoolista. Meu pai morreu em decorrência de lesões provocadas pelo álcool. Embora tivesse parado de beber, abreviou a vida dele por causa do uso do álcool. Graças a Deus, hoje a gente tem notícias que na espiritualidade ele trabalha recolhendo espíritos desencarnados vítimas do álcool, né? A gente tem essa felicidade de saber disso. Geneticamente, a influência nos homens é menor, a hereditariedade é em 11% em mulheres, mas recentemente Paulo Campos lançou o livro Um Elefante na Sala, sobre dependência química, em que coloca
esse percentual é em 3 vezes mais, 36% de hereditariedade da mulher, ou seja, a mulher tem uma maior suscetibilidade em herdar essa tendência à doença crônica provocada pelo álcool. Questões de vulnerabilidades psicológicas e psiquiátricas, né? Os transtornos psiquiátricos geralmente vêm antes do que o uso, e até se explica algumas patologias, como esquizofrenia, causa tão tremendo descontrole no indivíduo, que ele precisa ter um meio de apagar, principalmente as vozes que estão na cabeça dele o tempo todo, ou dela. E as drogas são um recurso que eles utilizam. Por isso que é muito mais fácil para os desequilibrados a nível mental, seja de cunho psicológico, psiquiátricos, né, recorrerem às drogas do que aqueles que não são. Porque essa é uma condição, uma comorbidade que facilita a busca de droga, porque ele está buscando um alívio, na verdade, né? Por isso que é preciso entender as variantes dos dependentes químicos, saber por que ele foi buscar a droga. Há uma diferença naquele que experimenta porque quer uma aventura e aquele que vai buscar um alívio, né? A gente tem que saber essa diferença, porque senão você não encontra o meio necessário, a porta, o caminho para você tentar fazer com que ele entre em recuperação, o que é muito difícil. Transtornos de humor, bipolaridade, as fobias, os pânicos, o estresse, transtorno borderline, que é o transtorno entre neurose e psicose, tem um prognóstico pior para tentar a recuperação e o tratamento, é muito mais difícil. São indivíduos que estão muito desequilibrados, porque vivem numa alternância que eles não conseguem controlar. Mesmo com a utilização de drogas para o controle do seu humor, é muito difícil, porque ou fica numa situação de apatia ou na euforia. É um desequilíbrio constante, para eles é difícil aceitar essa situação, né? Vulnerabilidades socioculturais. Preconceito: mulher não pode se embriagar. Discriminação com a mulher que bebe. Se o homem bebe, ele é um infeliz, é um pobre coitado, é um pobre diabo. Esse cara, coitado, está desgraçado na vida. Se uma mulher bebe, ela é uma sem vergonha, ela nunca prestou. Olha só que mulher sem qualquer tipo, desqualificada, desculpe o termo, vagabunda. A sociedade é muito mais severa com a mulher que bebe do que com o homem que bebe. E o segmento da sociedade que é mais severo com a mulher são as mulheres. São muito mais cruéis na avaliação da doença e do doente, por uma razão simples: a figura da mulher está associada a uma figura sagrada, de mãe, de esposa. Isso não pode ser agredido. Principalmente diante das mulheres, isso é uma ofensa grave. E o não entendimento de que é uma doença faz com que a maioria das pessoas venham a ter preconceito e discriminação com aquele que está sujeito à dor de não conseguir controlar a compulsão pela droga. Ah, teve vontade de beber? Tem que ter vontade de parar. Seria bom se fosse só isso. A vontade é o desejo de. A compulsão é quando o cérebro cria um mecanismo que te leva a procurar algo. É o princípio do toque, transtorno obsessivo compulsivo, é o princípio da drogadicção. Ele pode ter até a vontade de parar, ela pode ter até a vontade de parar, mas a vontade deles tornou-se refém da compulsão. O cérebro adoeceu, se desequilibrou, e eles não conseguem controlar isso sem ajuda. Então o que a gente faz muitas vezes é ter que ter a percepção do momento de estender a mão. Naquela hora que eles dizem, eu quero, é naquela hora que eles têm que ser resgatados, porque
20 minutos depois já não quer mais. Então tem um time muito curto para a gente tentar resgatar um dependente químico, seja qualquer tipo de droga que seja utilizada, não é? A falta de apoio do companheiro, do cônjuge, para iniciar o tratamento. Olha, um alcoolista pode viver a vida toda na doença e 95% das mulheres não se afastarão dos seus maridos. Ficarão vivenciando a doença com ele até o fim. O mesmo não ocorre com os homens. No caso das mulheres, a tolerância é quase zero. Mulher alcoolista vai ter que enfrentar a situação, na sua maioria das vezes, sozinha, porque nem a família vai estar junto. Se afasta. O marido é o primeiro a cair fora. O homem tem uma tendência a ser covarde nesse momento. Cômodo para ele se afastar. Ele não tem esse tipo de, vamos chamar assim, solidariedade para com a companheira. É uma coisa que a gente tem que rever no comportamento masculino. E isso está vinculado a comportamento social. Como a sociedade vê o homem, como a sociedade vê a mulher. Não são iguais. Não são equilibrados, quando deveriam ser. O sistema de saúde é precário no Brasil, para tudo, mas principalmente para tentar resgatar, restaurar o equilíbrio de um dependente químico. Ele é praticamente zero. E não há um interesse em criar sistema de recuperação. Quando não é particular, dependendo do Estado, quase nada. Eu mesmo, nos últimos 6 anos, tenho tentado a interlocução nas administrações municipais que precederam essa, inclusive com essa também, e o retorno é zero. Tratar dependente químico é caro e não dá voto. Porque precisa de uma equipe multidisciplinar, que não é barata, é mais cara do que o comum do atendimento médico pelo SUS, que já é caro, embora muito mal financiado. Mas tratar dependente químico, você precisa de um psiquiatra especializado em dependência química. A maioria dos nossos psiquiatras do Brasil não o são. Psicólogos especializados em dependentes químicos, a maioria no Brasil não o são. Assistentes sociais especializadas em dependência química e terapêutica de família, a maioria não é. Terapeutas de família, poucos. É um caminho que está começando a se trilhar agora, muito pouco conhecimento a respeito, não é? Então, há uma necessidade de uma abordagem multidisciplinar. A única coisa que tem proliferado são os grupos de auto e mútua ajuda, que é trabalho de voluntários. Eu faço parte de um grupo de auto e mútua ajuda, uma organização que hoje é de nível internacional. Começou há 35 anos aqui no Brasil e agora já estamos na Itália, no Uruguai, na Argentina e em Israel. Então é muito difícil você ofertar ajuda se não houver dinheiro, porque o tratamento é caro, não é barato. E ele vai falhar na maioria das vezes, e você tem que reincidir no tratamento. E ele pode falhar de novo, e vai reincidir no tratamento. Há necessidade de uma insistência, isso é um gasto. Em média, um dependente químico vai precisar de pelo menos 3 tentativas para entrar numa espiral de recuperação mais estável. Assim mesmo não há garantia, porque não há cura. Por razões que nós já vimos aqui, elas demoram ou não buscam tratamento. Por quê? Porque é vergonhoso para elas. Vocês não vão ver nunca uma mulher alcoolista de pé num boteco, raramente você verá de pé num boteco tomando bebida alcoólica. As alcoolistas o fazem escondido,
compram e vão beber em casa, elas se drogam em casa. Por quê? Porque elas sentem vergonha disso. Elas têm medo de perder a aparência de figura materna e o papel de esposa. Outra razão sociocultural de vulnerabilidade é o que eu falei logo no início. Poucos estudos científicos, são raros, e uma grande maioria não tem realmente um valor que se possa considerá-lo. É muito difícil para montar isso de uma maneira razoável, demorei muito. Há uma relação direta entre violência e drogas, né? Mulheres que sofrem violência estão na faixa de 43%. Aqui um dado, tá? Não é exclusivamente por homens, não. A maior incidência da violência ocorrente doméstica é com parceiros do mesmo sexo. Mulheres agredindo mulheres, tá? Aqui homens é 12,3%, mas isso aqui, ó, é subnotificação. Homem tem vergonha de denunciar que apanhou de mulher ou de quem quer que seja, principalmente se for mulher. Mas dá uma passadinha na delegacia, pergunta para quantos são os homens que já tomaram e que não quiseram registrar queixa contra a mulher, que apanharam e apanharam sério. Você vai ver que a incidência vai chegar basicamente nesses 43% também, ou seja, é pau a pau. O uso de álcool gera violência de incidência igual entre homem e mulher. Na gestação nós temos um problema mais severo, né? Porque acomete aquele infante que ainda está por nascer. A síndrome alcoólica fetal é responsável por diversos graus de lesões morfológicas e neurológicas. A criança tem vários tipos de deformidades e lesões neurológicas quando sobrevive. Lima, fazendo uma revisão em 2013 do seu próprio trabalho em 2008, com diferença de 5 anos, registrou 30 mil casos a cada ano. Há uma incidência maior de abortos espontâneos, morte, né, do ovo, porque encontra um ambiente em condições inapropriadas para a nidificação, manutenção da sobrevida daquele que se tornará ainda o embrião e depois o feto. E a mortalidade perinatal é aumentada antes do nascimento, logo após o nascimento, em decorrência das lesões que o feto sofre intraútero, porque o álcool ultrapassa a barreira placentária e provoca as mesmas lesões do que o alcoolista sofre, a alcoolista sofre, a criança também sofre. Com relação à sexualidade, há uma tendência. Esse trabalho é o trabalho de Alessandra Dil, uma das maiores especialistas aqui no Brasil em dependência química, e ela e Ronaldo Laranjeiras e mais 2 autores que eu não me recordo agora o nome, lançaram recentemente um livro que eu ainda não adquiri, mas pretendo, que parece que foi muito bom. Aqueles que já leram dizem que está muito bom, chamado Dependência Química. Ela é uma especialista em dependência química. Nesse trabalho dela, ela relacionou que, com relação à sexualidade, há uma tendência da mulher à promiscuidade, né? Mas isso também ocorre no homem. Essa tendência à promiscuidade ocorre no homem. Parcerias sem proteção, com aumento de DSTs, HIV, gestações indesejadas, isso está ocorrendo principalmente entre os jovens, entre os adolescentes, que tem aquilo que a gente chama de síndrome do super-homem, a super-mulher. Com eles não acontece nada. E isso tem uma lógica fisiológica. A condição de racionalidade deles não está presente ainda na condição de vida dele entre os 15, 16 até os 25 anos. Por quê? O lobo pré-frontal, responsável pelas funções executivas, racionalidade e bom senso, ainda não está formado. Por isso, o adolescente é rebelde e impulsivo. Por isso, ele precisa de uma boa formação nos primeiros anos de vida, para que ele possa ter condições de enfrentar esse momento com o mínimo possível de análise de risco, o melhor dentro da sua capacidade. Nunca vai ser 100%, não tem jeito, não vai ser 100%.
mas fará muita diferença naquelas crianças que até a idade de mais ou menos 7, 8 anos foram bem formadas com relação à sua personalidade e na razão do que é certo e do que é errado. Isso é um fator de proteção importantíssimo para a criança quando chega na fase da pré-adolescência e da adolescência. Porque com o cérebro ainda não completamente formado, eles têm uma tendência muito grande a ser Maria vai com as outras. Não querem sair do grupo, eles estão buscando a identidade deles, né? E, infelizmente, a sociedade aceita que a mídia massifique isso, né? Quando a gente tem que entender que o que faz o colorido bonito da sociedade é a diferença. Mas eles querem ser tudo iguais. A dificuldade deles em ter uma identidade própria é muito grande. Então eles buscam sempre estar igual ao outro. Buscam um modelo. É aí que a gente diz para os pais: sejam vocês os modelos para os filhos de vocês. Mas sejam bons modelos. Modelos que eles se orgulhem em seguir, imitar. Tem que se tornar alguém que suplante a figura do traficante que chega com um carrão, cercado de mulher bonita, e que convida ele para tomar um teco, que significa, vamos dar uma puxada numa carreira. Com relação, então, à orientação sexual, homossexualidade, essas mulheres estão com um risco mais elevado de bebê nocivo, ou seja, homossexualismo está associado a um risco maior de alcoolismo. Menor probabilidade de se manter abstinente, uma vez que desenvolva o transtorno. Tem menos condições de se manter longe do álcool, da droga. E de se manter em recuperação quando comparada com as heterossexuais. Ela não abordou aqui quais seriam as razões, né? Também não vamos abordar aqui quais seriam as razões, embora acho que todo mundo tem uma ideia do que possa ser. Todo mundo tem uma ideia, eu tenho uma ideia, Carol tem uma ideia também, mas é uma coisa que é tão delicada que não envolve aqui, nem interessa aqui a gente percorrer esse caminho. E se tornam menos propensas, quando envelhecem, a pararem de usar. E com isso apresentam mais danos, mais problemas relacionados ao consumo. Isso são os dados que ela trouxe. Com relação ao tratamento, né, nós temos que tratar clinicamente, desintoxicar, tendo cuidado de manter vigilância constante no período que possa ocorrer a síndrome de abstinência, a necessidade do tratamento psiquiátrico das comorbidades quando elas ocorrerem, né, embora, acho que é Jorge Silva, um psiquiatra gaúcho, que diz que a comorbidade vai ocorrer, ou ela existe prévia ou pós uso da droga, mas ela vai ocorrer. O dependente químico não está isento da comorbidade. Ou ele já tem, ou ele desenvolve. E os trabalhos mostram que é por aí. Precisa de tratamento psicológico, ele precisa de uma busca um pouco mais ampliada do seu ser, aí é onde entra a psicologia, né, que vai buscar as razões que levaram ele a buscar aquele meio de fuga. O que é que a droga está preenchendo? Que vazio é esse que a droga veio preencher? Né? Eu vejo da seguinte maneira o tratamento psicológico, tendo tido a oportunidade de ver, de estar junto com psicanalistas no curso de pós-graduação na PUC. Aliás, psicanálise me encantou, né? Eu gostei. Se eu tivesse tempo, ia fazer um estudo mais aprofundado, talvez até começasse. Fui até convidado para, mas não dá para coordenar tudo, ficar saindo daqui o tempo todo, né? Mas eu vejo da seguinte maneira: o dependente químico, quando vai em busca de tratamento psicológico, né, é como ele chegasse lá no consultório do psicólogo com uma caixa trancada. Ali dentro da caixa tem tudo que provoca medo nele, terror, angústia, está tudo ali dentro.
O trabalho do psicólogo vai ser o seguinte: primeiro, mostrar para ele que ele pode destrancar a caixa. É o primeiro passo, ele tem que destrancar aquela caixa. Depois, conduzi-lo a se autofortalecer para que ele abra aquela caixa. Ele precisa abrir aquela caixa. Terceiro, ele precisa olhar o que está dentro daquela caixa. E por último, ele tem que aprender a lidar com o que está dentro da caixa. É a única maneira dele conseguir se recuperar realmente. Porque aí ele vai encontrar as razões que o levaram à busca da droga, como para preencher aquele vazio, aquele trauma, as razões que o levaram à utilização da droga. A maioria, infelizmente, não consegue chegar ao segundo passo. É difícil. Terapias comportamentais que envolvem o paciente e a família. Nisso aqui, não só o terapeuta, mas também os grupos de auto e mútua ajuda ajudam e muito. Grupos como NA, AA, Amor Exigente, SOS Vida, são fundamentais para auxiliar o tratamento. Por quê? Porque nós lidamos basicamente com mudança de comportamento. É isso que a gente faz. Quando eu estou na reunião do AE, do Amor Exigente, o que a gente está fazendo é o seguinte: olha, tem que mudar seu comportamento, para que você mude todas as suas relações de entorno, para que você recupere o controle da sua vida, para que você volte a sorrir. É isso que a gente faz. A gente dá ferramentas, a gente não diz para eles: olha, é assim que se faz, eu acho que você tem que... Não, cada um tem que encontrar o seu caminho. O que a gente tem são ferramentas, ingredientes, como a pessoa vai construir, o tempo que ela vai levar, como ela vai montar a sua receita, o tempo que ela vai levar assando aquela receita. Não, isso é problema da pessoa. Agora a gente diz o seguinte: nós que já passamos pelo processo e que hoje em dia trabalhamos como voluntários dentro desses grupos, funciona. Funciona. Funcionou para mim, funcionou para minha mulher, funcionou para outros, funcionou para mais de 10.000 voluntários espalhados no Brasil em mais de 1.200 grupos do Amor Exigente. Intervenções breves e internações quando necessário, né? Paulo Campos é especialista na área de intervenção breve, se reúne a família social, o que é necessário para poder dar um choque de realidade no doente, né? E quando isso não funciona, sendo necessário, a internação. A maioria dos pacientes dependentes químicos, seja qual for a droga, não precisa de internação, precisa de tratamento ambulatorial. Internação só quando ele está oferecendo risco à própria vida ou de outrem. Aí nós temos as modalidades de internação voluntária, involuntária e compulsória, né? A voluntária é quando o indivíduo deseja ser internado. Ele busca a internação como seu meio de tratamento, se livrar da droga. A involuntária, quando há risco para o indivíduo, promovido por ele mesmo ou para outrem, uma vez que atestado por um ou mais psiquiatras, mas para manter a internação precisa de pelo menos 2 psiquiatras, e a comunicação ao Ministério Público. Ninguém pode ser mantido em internação sem que isso seja caracterizado como legalmente necessário, senão é cárcere privado, é crime. E a terceira é compulsória. O indivíduo comete um ilícito e o juiz opta, ao invés do apenamento, introduzir a internação, desde que ele concorde que seja um meio de se tratar, para que ele possa ser recuperado, tá? Essa internação, como o Estado não provê, recai sempre sobre a família. A maioria, infelizmente, não tem condições de manter uma internação. Uma internação, para ela funcionar,
precisa de pelo menos uns 8 meses. A maioria está chegando a 1 ano de entendimento da necessidade. Começou com 6 meses, mínimo de internação. O poder público só quer aceitar 3 meses. Isso pode servir para desintoxicar, mas não vai começar tratamento nenhum. Porque 3 meses para limpar o cérebro do cara, né? O restante é para começar a fazer uma terapia de revisão comportamental e busca das razões que os levam a usar drogas. 3 meses é nada. E para finalizar, nós trazemos aqui, né, mais uma vez André Luiz, nos dizendo que o corpo espiritual, que evolui e se aprimora no plano terrestre, nas regiões espirituais, que lhes são fronteiriças, é suscetível de sofrer alterações múltiplas com alicerce na dinamia proveniente de nossa queda mental e se responsabilizam por disfunções inúmeras da alma. Ou seja, o que a gente faz com o nosso corpo se reflete no nosso espírito, né? E aqui, comprovando o que eu disse antes, né, o Dr. Bezerra de Menezes nos diz que, por seu turno, o espírito registra, ou seja, fica no espírito, não no perispírito. Perispírito é um canal de comunicação entre o espírito e a matéria. Por seu turno, o espírito registra suas emanações através da organização perispiritual, dementando-se sob sua ação corrosiva, quando isto ocorre somente através de futuras reencarnações. Ele não falou futuras no plural, o que se coaduna com o que diversos autores falam entre 4 e 6 encarnações, para que ele consiga restabelecer, à custa de muita dor, alucinações, o equilíbrio que desprezou. Quer dizer, lidar com dependente químico não é fácil. Seja ele alcoolista, seja ele usuário de cocaína, crack, o que quer que seja, não é fácil. A drogadicção na esfera feminina, com relação ao álcool, traz um dano muito maior à organização material do que no homem, fazendo com que a mulher fique com a degradação orgânica muito mais acentuada do que o homem, por causa das fragilidades orgânicas que ela apresenta. Suas características de organização material são diversas do homem por razões específicas, mas elas se tornaram também uma condição de fragilidade diante da droga álcool. E nós temos que entender que, para podermos lidar com a dependência química, nós não podemos simplesmente focarmos numa única esfera de tratamento. Nós não podemos ficar só com a questão religiosa, não podemos ficar com as questões espirituais, né? Uma vez que a gente entende que a doutrina espírita não é uma religião, é uma doutrina. As religiões, eu estou falando, as católicas, evangélicas, todas elas são muito boas, tá? Depende do perfil de cada um, tá? Não pode ficar apenas na esfera psicológica, não pode ficar na esfera psiquiátrica apenas, não pode ficar na esfera clínica, não pode ficar na esfera da terapia ocupacional, terapia familiar, o que quer. É um conjunto de medidas que é necessário para poder cercar o indivíduo de todo o ferramentário que ele necessita para, quando ele estiver pronto, entrar em recuperação. Porque se ele não está pronto, não adianta. Não adianta. Não adianta eu me sacrificar, fazer das tripas corações. Porque se ele não está pronto, se ela não está pronto, não vai funcionar. É a hora que a gente diz, esgotados todos os meios possíveis e imagináveis de espelhar a recuperação daquele indivíduo, daquela pessoa, não encontrando sucesso, é a hora de deixar ir. Temos que respeitar o livre-arbítrio da pessoa. Se a escolha dela é continuar doente, chega um momento que a gente tem que deixar ir, porque não temos mais o que fazer. A gente tem que continuar vivendo
a nossa vida da melhor maneira possível, sabendo que fizemos aquilo que deveríamos ter feito, tudo que estava ao nosso alcance. Mas temos que respeitar o desejo do outro de continuar adoentado. Vai chegar um momento que ela vai dizer, não quero mais. Se nessa encarnação, se na outra, se na terceira, na quarta, na quinta, não sei. Mas vai chegar um momento, porque isso é uma determinante, isso não tem como fugir. Progresso é algo que está na consciência do espírito. Ele pode estacionar durante algum tempo, mas ele não vai ser impedido de progredir. Por ele ou por qualquer um que seja. Vai chegar um momento em que ele vai ter que sair dessa. Por quê? Porque o Criador quis assim. Faz parte da lei dele. Então, é uma coisa que a gente costuma, inclusive para aqueles que são espíritas, né? Nós dizemos, não te preocupa, se não for agora, vai ser mais adiante. Mas vai ser. Pode ser que a gente se encontre mais na frente, né? Numa outra condição, mas vai chegar lá e encontrar numa condição melhor do que estava hoje. E uma boa maneira de avaliar isso aí, né, é ver quais são aqueles que se recuperam, aqueles que entendem que tem uma necessidade de recuperar. Basta fazer uma associação lógica, aí já é parte do que eu entendo, né? Aquele que já está numa terceira, quarta encarnação, que já passou pela fase mais grave, aquele é que tem mais capacidade de se recuperar, entrar em recuperação. Então, quando eu vejo um que se esburaca numa recaída, como tem um paciente de um dos meus preceptores, 47 recaídas. Esse cara não quer se tratar, não quer se recuperar. Essa é a primeira encarnação dele nessa condição. Ou seja, o dano está muito grande, muito acentuado. Vamos ter que esperar. Isso é a minha opinião. Não há nenhum trabalho, nem tampouco nenhuma obra espírita que me dê suporte nisso. Isso é apenas um entendimento lógico. Eu sou uma pessoa muito racional e lógica. Então eu faço deduções baseadas na lógica das informações que eu tenho, dos conhecimentos que eu tenho, que não são muitos, mas são o suficiente para eu enveredar por esse tipo de entendimento. Aquele que entra em recuperação de primeira, aquele já está no final, ele está se livrando daquilo, do ponto de vista espiritual. Aquele que ainda tem dificuldade, se não for nessa, eu sei que na próxima provavelmente ele está saindo, né? Então a gente tem que ter sempre esperança, a gente não pode desistir, embora a gente tenha que respeitar a escolha de cada um, tá? A gente não pode desistir de ofertar as oportunidades, a gente tem que estar sempre vigilante. Por quê? Porque em algum momento ele vai dizer, eu quero, aí a gente vai. Mas também não pode paralisar a própria vida em função do outro. Isso é codependência, um outro assunto. A gente não pode deixar de viver a nossa vida para viver a vida do outro. A gente não pode fazer isso. A gente não tem o direito de fazer isso. A gente tem que continuar a nossa jornada. E é isso que eu quis trazer para vocês aqui. Vou deixar também vocês aqui com um convite. Esse ano, de 8 a 11 de agosto de 2019, vamos ter o 14º Congresso Nacional e o 6º Congresso Internacional do Amor Exigente. Vamos estar trazendo palestrantes nacionais e internacionais, falando sobre dependência química, comportamentos inadequados, desajustes comportamentais, famílias desajustadas, trazendo também um pouquinho de humor, né, e alegria, sempre tem nos nossos congressos, né, que vai ser no Rio Centro. As inscrições já estão abertas, o site é congresso.amorexigente.org.br. Pode parcelar as inscrições no cartão de crédito, facilitando bastante que se possa fazer a inscrição. Eu ainda não fiz, mas eu vou fazer a minha inscrição, mas também a gente tem participado nos últimos 6 anos de todos os congressos. Tivemos lá em Palma, tivemos em Curitiba, Maíla teve em Recife, a gente teve participando, e a gente participa de todos os eventos do Amor Exigente, né? É uma oportunidade ímpar no Rio de Janeiro ocorrendo, né? Esse ano, e de vocês conhecerem gente que lida com dependência química na família, comportamentos desajustados, famílias disfuncionais, conhecer profissionais que trabalham nessa área, pessoas que estão lidando diretamente com esse tipo de doença. E
Aqui em Cabo Frio, continuamos trabalhando no Grupo Horizonte Esperança, no Amor e Caridade, toda quinta-feira de 9 às 11, agora com a coordenadoria de Sônia Vale, que eu convidei para vir aqui. Alguma coisa ocorreu, provavelmente a Mel, que é a cadelinha dela, né? Que eu gostaria de apresentar, ela é a nova coordenadora para o biênio de 2019 e 2021. E no Grupo Renovação, na Paróquia de São Cristóvão, toda quarta-feira de 19 a 21 horas, né? A reunião ocorre agora com a coordenadoria de Magali, que é aqui do CELD, né? Ela está como coordenadora também pelo biênio de 2019 e 2021. Eu continuo como voluntário do grupo, né? Só me afastei da coordenadoria, mas continuo como representante da coordenadoria para o interior do Rio de Janeiro da Federação. Tá? É isso que eu queria trazer para você. Ah, sim, 100 anos de Padre. Padre Haroldo foi o fundador de 2 movimentos importantes nessa área: o Amor Exigente e a Pastoral da Sobriedade. Né? Obrigado. Alô. Muito obrigado, Edgar, pela sua explanação, pelo seu trabalho de pesquisa, que com certeza deve ter dado um trabalho intenso, né? Já que os dados não são tão claros a nível mundial e muito menos a nível nacional, né? Já que nosso país não é um país muito voltado à pesquisa. Então, acredito realmente que esses números devam ser muito maiores do que os números apresentados aqui. Nós vamos abrir agora uns minutos para algumas perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma colocação a fazer, o nosso microfone está aberto a vocês. Vai gravando, José. Queria também avisar que nós conseguimos recuperar, ele conseguiu recuperar a TV Regeneração, então foi transmitida ao vivo. Tivemos algumas notificações aqui, a AME Carioca se colocou interessada no estudo e outras AMEs também do Brasil estavam interessadas no estudo, provavelmente acompanhando pela internet. Enquanto o Júlio vê, como a Carolina falou, a AME é uma guarda compartilhada. E eu já gostaria de deixar uma proposta, doutor Edgar. Eu ouço muito no consultório particular famílias que trazem seus adolescentes e existe uma espécie de festa chamada resenha. Se vocês têm adolescente em casa, talvez já tenham ouvido falar. O que é a festa que é denominada resenha? É uma festa aberta, a bebida, música, e alguém paga uma casa, normalmente é uma casa bonita em algum lugar, alguém paga essa bebida, tá? E os pais consentem com isso, porque quem paga a entrada dos filhos na resenha são eles. E um dia eu perguntei a uma mãe: quem paga essa casa? Quem paga essa bebida? Ah, é o dinheiro que nós pagamos. Quanto custa um ingresso para uma resenha? R$30, R$40, R$50, depende do tamanho dessa festa. Eu falei assim, faça um cálculo rápido. O que os adolescentes estão lá e pagam, não paga a bebida. E preste atenção, estão sendo servidos brownie e brigadeiros de maconha. Então tem um traficante por trás dessa história. E as famílias não entendem isso. Eles acham que não são as festinhas que nós íamos. Lembra? Sabe as festinhas que a gente comprava pizza, pipoca, né? A mãe fazia um cachorro-quente, a gente ia lá, na garagem da casa de alguém, né? Não é mais assim. Então, quando nós propomos o tema, doutor Edgar, e ficamos muito felizes que ele assim o aceitasse, há um tempo atrás foi aberto um espaço aqui em Cabo Frio para atendimento de adolescentes e mulheres. Tempo depois, o espaço precisou fechar pelas questões políticas, enfim. Na época, nós nos especializamos, eu fazia parte dessa equipe de álcool e drogas, e eu me lembro bem do constrangimento das mulheres ao chegarem lá para serem tratadas.
mulheres subjugadas, mulheres sofridas, mas mulheres muito bem arrumadas, muito bonitas. E elas contavam que ela tomava exatamente isso, o vinho em casa. Era uma garrafa, eram duas. Elas falavam de uma solidão, de um sofrimento. Elas tinham outras compulsões que acompanhavam, né, esse comportamento. Então, desde um grupo de mulheres, a hoje eu ver os adolescentes, que talvez sejam os filhos dessas mulheres, nós estamos crescentes nesse patamar. Quando foi proposto o tema, há um mês nós divulgamos esse tema, falando. E é muito interessante como há um silêncio, tá, de retorno sobre o tema, como cada um se sente quieto no seu problema. Então, a proposta que nós gostaríamos de fazer, quer dizer, estou colocando aqui, né? Vamos ver se podemos pensar, é futuramente pensarmos um seminário sobre a família. Porque se o filho está chegando à festa, à resenha, é porque tem uma família permitindo. Se o traficante já entendeu isso, ele já encontrou um filão. E como o álcool é uma droga, entre aspas, lícita, né? E ela entra mesmo, tem pais achando bonito os filhos chegarem bêbados em casa. Tem pais achando interessante isso acontecer. Então, nós temos um tráfico, nós temos um grupo de família. Eu acho que precisamos alertar as pessoas. E detalhe, das pessoas que eu atendo, dos adolescentes, a grande porcentagem que chega bêbado em casa são meninas, não são os meninos. Os meninos aproveitam-se das meninas estarem bêbadas para o sexo. Então, eles embebedam as meninas também querem beber para liberar-se, e assim, tudo ali ocorre nas festas. Eu acho que nós precisamos alertar a família que isso está acontecendo. É um papel, diremos assim, de caridade, porque se nós temos essa informação, ela precisa chegar. É uma colocação, e eu peço ao Dr. Edgar, pense, depois do Congresso Amor Exigente, deve vir com a mente com muita coisa. Eu acho que unirmos as outras frentes, né, as outras pessoas ou entidades que buscam levar essa conscientização à sociedade. E me chocou quando disse que o número de mulheres está crescendo em relação aos homens. Eu acho que é o nosso papel, buscarmos isso. Então, pensarmos num seminário voltado à família e inserir o tema alcoolismo feminino, para que as pessoas possam se conscientizar. Boa noite, meu nome é Josias Souto, eu sou do CELD, né? Mas a pergunta é em relação a duas situações que o senhor citou. Em relação à mulher que acompanha o marido, um número até superior a 95%, e não o abandona. E no final que o senhor falou sobre a codependência. Então, pergunto, nesse caso, a mulher também não está fazendo parte, ela não é codependente, porque ela acompanha desde o início, possivelmente no namoro, coisa assim, né? E ela acompanha o marido até o final. Então, nós temos também o ponto de vista. Se ela acompanha até o final, ela participou disso, ela se tornou codependente. E o tratamento tem que ser feito para os dois. A codependência também é dependência. Embora ela não faça uso, mas quando ela acompanha o marido doente ou o filho, e a família participa daquilo ali, não tem poder de ação, ela é uma família codependente. Correto, é exatamente isso. Codependência mesmo, tá? Porque adoece. E há uma diferença muito grande entre você acompanhar uma pessoa doente, tentando fazer com que ela entre em recuperação, por entender que ela é uma pessoa doente, e aquele que acompanha sem perceber que está adoecendo junto, né? É um momento. Codependência é isso, né? É você deixar de viver e viver a vida do outro. A mulher que acompanha o alcoolista, né, o marido que se drogadica, independente da droga de escolha, né, ela é codependente. Se ela não entende que aquele indivíduo é uma pessoa doente
e que precisa de um tratamento e não de facilitação. A gente tem que entender que hoje em dia a gente está conseguindo despertar mais a família, basicamente, as famílias mais antigas não, mas as famílias mais novas, com a percepção de que é uma doença que precisa de um acompanhamento especializado, porque não tem cura, e eles deixam de sua condição de codependentes para parceiros no auxílio, na busca de tratamento. Isso funciona dessa maneira que eu falei. Quando chega ao ponto em que entende que, olha, não há mais o que a gente possa fazer, eu não posso me destruir por causa do outro, é a hora de eu me afastar, né? Com relação aos homens, não há, a maioria não chega a se tornar codependente, simplesmente evadem si mesmo, né? Não querem assumir a responsabilidade. Por isso que elas demoram mais a procurar o tratamento quando buscam, porque seus companheiros não os estimulam a isso. Simplesmente ficam naquela situação, está começando a me incomodar, eu pulo fora. A maioria não chega ao ponto de ser codependente. Mas a mulher não, a mulher ela acaba se tornando codependente, sua grande maioria. Mas ela tem chance de ter a percepção de que pode também sair desse transtorno. Alô, muito boa palestra, gostei muito, ela entrou muito dentro de mim aqui, viu? Porque aquilo que você falou, mesmo nós espíritas, às vezes a gente está com os amigos, aí você vai tomar uma cervejinha, tomar isso, aquilo, e aquilo passa desapercebido por você, achando que você não está fazendo nada demais, né? Quer dizer, eu já achava, agora não estou achando mais, né? Que, poxa, estou com minha família, e nossas famílias têm esse hábito, né, de social, até de irmãos, né, de tomar uma cervejinha, tomar isso, aquilo, né? E até um tempo atrás eu me preocupava em não fazer uso de um copo de vinho, uma cerveja, né? Perto de vir para a casa espírita 2 dias antes de evitar, até como a nossa própria alimentação, né? Você evitar de comer comidas mais puxadas, né, com tempero, seja o que for. Mas eu tô achando bastante interessante, isso tem mudado esse meu pensamento, que a gente acha que a gente não está fazendo nada demais, por mais que a gente se segure, que seja a coisa só que não vai fazer, mas realmente está trabalhando, inclusive até nós, como médios de cura, né, olha só o que a gente não está passando, de repente, mesmo com 2, 3 dias antes que você tomou um copo de vinho, um copo de cerveja, será que a gente não está atrapalhando ali, no tratamento? Com certeza deve estar, né? Mas eu achei bastante interessante. Eu achei muito legal também aí, não conhecia, né, essa estrutura de vocês de ajuda, né? Que a gente vê dentro de uma casa espírita, dentro da igreja católica, né? Uhum. É um trabalho de ajuda, né? De quem quer ajudar, independente como poderia estar numa casa evangélica, né? É todo mundo querendo ajudar, independente da denominação religiosa ou da doutrina espírita. Muito legal, achei isso muito interessante, viu? Muito legal mesmo. Gostaria de conhecer isso aí. Marcelo, é interessante que você chame a atenção disso, a questão do comportamento, porque a gente sabe que estatisticamente, a nível internacional, em cada 6 pessoas que experimentem algum tipo de droga, álcool, cocaína, maconha, uma vai se tornar dependente químico. Isso é estatística internacional, né? Já no Brasil, essa incidência é muito maior, está em torno de 34%, ou seja, pouco mais de 3 em 10 se tornam dependentes químicos na experimentação. É uma coisa que você tem que levar em consideração, porque você pode tomar uma cervejinha, né, e não acontecer nada com você, mas o garoto que está do teu lado, teu filho, tua filha, dá uma experimentada e aquilo bate no cérebro dele de uma maneira diferente como bate no teu, né? Causa uma impressão muito mais violenta, promove um dano no cérebro que vai levar à alteração da fisiologia cerebral. E a gente não sabe quem é que vai estar suscetível a isso. Então, a minha responsabilidade qual é? Pô, se o meu irmão
tá, pode se tornar uma pessoa doente porque me viu usando droga, né, me viu bebendo uma cervejinha, eu sou tão responsável pela doença dele quanto ele. Então a gente tem que começar a pensar nisso, né? Essa história do titio que a criança está vendo lá na festinha de família, né? Fica alegrão e anima todo mundo porque tomou um pifão daqueles e está fazendo a alegria da festa. O que a criança está aprendendo ali? Que para ser adorado pelas pessoas, para ser querido, você precisa estar sendo drogado, né? Papai que chega e diz, olha, prova da espuma da cerveja para você ver como é que é ruim. Ou entrou aquilo ali, marcou o cérebro da criança que tem uma propensão à dependência química. Acabou. Aquele ali está escolhido para ser dependente químico. E o pai induziu aquilo sem perceber, sem saber que isso afetou o cérebro do seu filho, porque o seu filho está dentro dessa estatística, de 1 em 6. Então a gente tem que rever o nosso comportamento diante do álcool, que é uma droga lícita, é a droga mais perigosa, que ainda é a maior porta de entrada. Maconha está empatando, mas ainda é a maior porta de entrada para as drogas mais pesadas, o álcool, a nível mundial. Responsável por inúmeros acidentes automobilísticos e responsável por mais de 5 milhões de acidentes de trabalho no mundo ao ano. Quer dizer, isso não é brinquedo. Bom, agradeço muito a presença do Edgar novamente, agradeço a presença de todo mundo, agradeço aos internautas que nos acompanharam pela TV Regeneração. Mas vamos agora fazer nosso momento de encerramento, mais uma vez buscando a paz, a tranquilidade e a harmonia, buscando a nossa conexão com o mais alto, deixando esses fluidos que caem nesse momento em cima de todos nós, penetrando os nossos centros de força, penetrando as nossas fibras mais íntimas, reestabelecendo a saúde, a paz, o equilíbrio, a reorganização. Muito obrigado, Jesus, por mais uma vez aqui estarmos. Muito obrigado pelas reflexões trazidas, que calam o nosso coração, atitudes ainda buscadas por nós, espíritos imperfeitos, no afã da busca de uma alegria falsa, mas uma alegria material, cujos corpos estão acostumados nas encarnações e reencarnações nas quais nós ainda nos encontramos em falha. Fortalece a nossa vontade de mudança e que cada vez que aqui estejamos, Jesus, essa mudança seja propiciada por Ti e por esses amigos espirituais que nos acompanham. Nos envolve todos ao retorno dos nossos lares, que sejamos um ponto de luz aonde passarmos. Envolve os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Envolve, Pai, todos aqueles que faliram na encarnação, através das dependências e das compulsões. Aqueles que não tiveram força para dizer não. Todos aqueles que aqui foram trazidos pela espiritualidade amiga para se prepararem para uma nova oportunidade de encarnação nesse planeta. E assim, Pai, com o coração cheio de alegria, é que pedimos a Ti a permissão de encerrarmos da nossa parte os estudos da AME dessa noite de domingo. Graças a Deus.